querido pastor William Magalhães. Por favor, meu querido pastor William, seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Boa noite, que Deus possa usá-lo rica e poderosamente na palavra de hoje. Pastor William Magalhães, da Igreja de Deus, em Ceará-Mirim, em Canto Moço. Ele vai falar, na verdade, o campo que ele dirige. Amém? Graça e paz, querido, boa noite. Graça e paz, queridos. Oi. Graça e paz, queridos. Saudação de paz a todos os que estão nos acompanhando através dessa live. Como é bom, né, ver o povo de Deus adorando o Senhor. Forrozão Prime aí, nosso parceiro, sempre está conosco, adorando e exaltando o Senhor. Como é bom vê-los louvando a excelência com quem louva ao Senhor. Quero expressar minha alegria em estar aqui, né, com o Forrozão Prime. E também com o nosso excelente profissional, né, Newton Fábio, nosso amigo. Tivemos a oportunidade de nos conhecer, participou também da festa da colheita do ano passado. E a todos os presentes aqui, a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Quero também mandar um abraço, né, antes de entrarmos na palavra, mandar um abraço para a pastora Silvana, pastor Vilamar, casal abençoado, prazer também ter conhecido eles. E a todos que estão presentes, pessoal da produção, nosso amigo, né, conheci hoje, né, Berg Cavalho, não é isso? Deus abençoe, prazer, meu irmão. Queridos, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. E eu tenho certeza que já sentimos a presença de Deus através dos louvores, da adoração. Para quem não me conhece, sou o pastor William, sou pastor em Ceará-Mirim e na igreja ali em Elmarinho, no assentamento de São Sebastião. E é um prazer estar com os amados irmãos. Quero mandar um abraço também para minha esposa, um abraço para todos os irmãos da igreja de Deus, que Deus abençoe, que eu tenho certeza que estão nos acompanhando aí. Deus habita no meio dos louvores, e já sentimos a presença de Deus, mas vamos compartilhar uma palavra, né, com os irmãos. Eu prometo que seria bem sucinto, né, que está em Lucas, capítulo número 5, versículo de número 18. Lucas, capítulo 5, versículo número 18. Você que pode nos acompanhar aí na sua casa com sua Bíblia, nos acompanhe. Você que não tem acesso à Bíblia nesse momento, ouça, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como é importante darmos atenção à palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, versículo de número 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiu ao eirado, ou ao terraço, e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Versículo 20 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Então os escribas, fariseus, arrazoavam, dizendo: quem é este? Quem é este? Diziam eles, que diz blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar o pecado, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amém? Queridos, tenta imaginar o cenário dessa história que eu acabei de ler. A Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum. Jesus estava em casa em Cafarnaum. E as pessoas logo ouviram falar que Jesus estava em casa. E as pessoas se aglomeraram para ouvir ele ensinar, para ouvir ele pregar. Diz a Bíblia, o Evangelho de Marcos, diz que tinha tanta gente naquela casa, que nem da porta dava para assistir Jesus ministrando a palavra, de tantas pessoas que tinham ali. E a Bíblia diz que Jesus pregava, Jesus ensinava,
porque Jesus sempre teve compromisso com a sua palavra, com a palavra de Deus. E enquanto Jesus ensinava a palavra do Senhor, enquanto ele falava aquelas pessoas, a Bíblia vai dizer, o evangelista Lucas vai dizer que o poder de Deus estava com ele para curar. Mas veja, que o poder do Senhor estava com ele para curar, mas até então Jesus não realiza nenhuma cura, Jesus não realiza nenhum milagre. A Bíblia diz que tão somente Jesus ensina, tão somente Jesus ministra. E a Bíblia diz que Jesus continua a ensinar sua palavra, e as pessoas continuam ouvindo. É nesse inteirinho que o texto vai dizer que os homens, 4 homens, o evangelista Marcos vai dizer, eles estão com um paralítico, e esse paralítico tinha um desejo muito grande de alcançar o seu milagre. Veja, Jesus continua ensinando, o milagre ainda não acontece, porque a prioridade do Senhor sempre vai ser o ensinamento da sua palavra. A prioridade de Deus sempre vai ser com que a palavra seja pregada primeiro e depois o milagre aconteça, porque o milagre é resultado da pregação da palavra. Quando nós lemos o capítulo 5 de Lucas, nós observamos que aqueles pescadores haviam ido pescar, porém a pesca foi frustrada, ele estava lavando as suas redes, e Jesus estava assistindo aquilo ali, a frustração daqueles pescadores, lavando as suas redes, porque não encontraram o peixe. Então vamos lavar a rede, vamos guardar, para ver se na próxima pesca alguma coisa acontece. Mas mesmo Jesus vendo a frustração, a Bíblia diz que as pessoas estavam sedentas de ouvir a palavra, e o que acontece? Jesus ensina a palavra. Depois que Jesus ensina a palavra àquela multidão, o texto diz que Jesus vai e dá instrução àqueles pescadores, que lançassem a sua rede. E a Bíblia vai dizer que o milagre acontece, porque o milagre é resultado da palavra. O milagre é resultado da pregação da palavra de Deus. O texto vai dizer também que Jesus está dando o sermão do monte. E o texto diz que Jesus desce do sermão do monte, um dos maiores sermões de Jesus. E quando Jesus desce, depois de ensinar a multidão, quando ele desce lá do monte, a Bíblia diz que tinha um leproso. Jesus cura o leproso. A prioridade do Senhor é com seu ensino. O texto diz que aqueles homens tentando colocar aquele paralítico lá, para que aquele paralítico fosse curado, eles não conseguiram por causa da quantidade de pessoas, da aglomeração de pessoas ali. E o texto vai dizer que eles disseram, não tem como colocar por aqui, vamos bolar alguma ideia aqui, vamos ver alguma forma de colocar ele lá para que ele alcance o seu objetivo. E eu quero abrir um parênteses para dizer aqui algo para você. Você que está em busca do seu milagre, você que está em busca de uma solução para o seu problema, talvez você se encontre nesse momento sozinho, se ache que está sozinho, ache que você só pode contar com Deus, e se você pode contar com Deus, você não está sozinho. E outra coisa, mas se você humanamente falando, você diz assim, eu não tenho com quem contar, eu não tenho um amigo, eu não tenho um parente para me ajudar nesse problema. Eu quero te dizer, nem que Deus tenha que levantar pessoas, nem que Deus tenha que levantar homens, para quebrar qualquer barreira, você vai alcançar o seu milagre em nome de Jesus, porque Deus é contigo. E a Bíblia diz que aqueles homens, ele tem a motivação de levar aquele jovem, aquele paralítico até Jesus. Os irmãos aqui falaram sobre solidariedade, e como é importante ser solidário, como é importante ajudar, como é importante semear, ofertar, ajudar aqueles que estão precisando. Porque se não fosse a solidariedade daqueles amigos, aqueles 4 amigos, talvez o paralítico não tinha alcançado o seu milagre. Nas casas típicas da Palestina, existia uma espécie de telhado diferente das dos nossos dias, dos nossos tempos. Porque primeiro existia uma escada externa, ou seja, uma escada pelo lado de fora. E essa escada externa, ela dava acesso ao terraço. Era como se o teto daquelas casas, eles fossem, na verdade era como se não, eles eram, formado de uma camada grossa de barro com varas que sustentava aquele teto. Então as pessoas tinham acesso àquela parte superior. E o texto diz que eles não viram outra forma senão subir as escadas com o paralítico em sua maca, fazer uma abertura naquele teto e colocar o paralítico diante de Jesus. E foi isso que eles fizeram. Foi isso que aqueles homens fizeram. Colocaram, Jesus está aqui ensinando a palavra, não sei se na sala,
não sei em qual compartimento da casa, mas ele está ensinando a palavra. E Jesus vê que desce um paralítico na sua maca. E a Bíblia diz que, eu penso, né? Eu suponho que alguém pode ter dito assim, pode ter pensado, será que ele vai curar esse paralítico? Eu suponho que até aqueles homens que estavam ajudando o paralítico disseram, agora ele vai alcançar o milagre, imediatamente. Até o paralítico disse, pensou consigo mesmo, pode ser, meu milagre é hoje, vai acontecer agora. E quando aquele paralítico chega diante do Senhor Jesus, o texto vai dizer, irmãos, que Jesus olha para o paralítico e diz, homem, eu imagino o espanto daquele paralítico. Eu te digo, perdoados estão os teus pecados. Ora, ele queria, a prioridade daquele homem era a sua cura física. Mas a prioridade de Jesus não era a sua cura física. A prioridade de Jesus era o perdão dos pecados daquele homem. Jesus, ele atendeu a maior necessidade de todo homem, perdão de pecados. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então Jesus atende a maior necessidade, porque, irmão, Jesus sempre vai fazer na tua vida o que você precisa, não o que você quer. Às vezes a gente diz, Deus, Senhor, eu quero tanto isso, mas talvez não seja a prioridade de Deus. Talvez a prioridade de Deus seja outra coisa para a tua vida. E a prioridade de Deus para a vida daquele homem foi a cura dos seus foi o perdão dos seus pecados. E Jesus disse, olha, teus pecados estão perdoados. Talvez você pense assim, olha, Senhor, eu queria muito que o Senhor me desse algo. Eu tenho orado muito para que o Senhor me desse algo. E não sei por que motivo o Senhor ainda não me deu. E eu quero te dizer, o motivo que Deus ainda não te deu o que você tanto quer, é porque Ele tem prioridades na tua vida. É porque Ele tem o melhor para a tua vida. É porque aquilo que Ele quer para a tua vida é melhor do que você pode imaginar. E o texto diz que, quando Jesus fala aquilo, foi Jesus perdoar pecados, os murmuradores começaram a se declarar. E disseram, quem pode perdoar pecados, senão Deus? Você já parou para pensar que murmuradores e até o diabo, ele nunca vai estar satisfeito com o perdão de pecados? Porque, como eu disse anteriormente, todos pecaram, diz a Bíblia. Mas a Bíblia também diz que foi para isto que se manifestou o Filho do Homem, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Todos pecaram, mas Jesus oferece perdão. Jesus oferece cura interior. Jesus oferece milagre. E ele diz mais, a palavra diz mais, onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto vai dizer que aqueles homens começam a murmurar, a reclamar. E Jesus, conhecendo os corações, Jesus disse, ei, o que é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados? Ou levanta e anda? O que é mais fácil para vocês? Porque para mim, tudo é a mesma coisa. Para mim não há impossível. Para mim não há dificuldade. Eu perdoo, eu curo, eu liberto, eu transformo, eu restauro. E a Bíblia diz que ele diz, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem autoridade sobre perdoar pecados. Eu te ordeno, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levante e ande. Ei, quando Jesus ordena, a doença tem que sair. Quando Jesus ordena, o diabo tem que cair por terra. Quando ele ordena, tem que acontecer. Porque ele não tem uma autoridade, ele tem toda a autoridade. Uma certa vez ele disse, toda a autoridade é me dada no céu e na terra. Você lembra da filha de Jairo? Você lembra do filho da viúva de Naim? Que a Bíblia diz que Jesus chegou para ele, e ele disse para aquele jovem, ei jovem, eu te ordeno, levante-se. E a morte teve que sair. Porque ele tem autoridade para dar vida. Ele tem autoridade para restituir. Queridos, a Bíblia diz que aquele homem imediatamente se levantou. Mas volte um pouquinho, eu estou concluindo já, volte um pouquinho e pense que na hora que desce a maca, a Bíblia diz que Jesus disse assim, que a Bíblia diz, o texto narrado por Lucas, diz assim, vendo a fé que eles tinham, diz o texto, eles quem? Não só o paralítico, seus amigos. Porque se tem uma coisa que agrada a Deus, os irmãos já falaram aqui, se tem uma coisa que agrada a Deus, é você ter fé. Você pode não cantar bem, como eu. Você pode não pregar bem, como eu também. Você pode não saber dançar, se alegrar. Mas se você tem fé, Deus se agrada de você. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível
agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, diz o texto de Hebreus, saiba que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Eu nunca vi Deus ficar maravilhado com alguém que canta bem, não que seja errado, isso é bonito. Eu nunca vi Deus ficar maravilhado com alguém que prega bem, ou como ele prega, como ele sabe da Bíblia. Não, eu nunca vi Jesus ficar maravilhado com essas coisas. Mas eu já vi Jesus dizer para uma mulher, a mulher Ciro-fenícia: ó mulher, grande é a tua fé. Eu já vi Jesus admirar pessoas na Bíblia por causa da sua fé. E eu quero te dizer, irmãos, nós estamos vivendo num momento difícil em nossos dias. Nós estamos vivendo num momento caótico do Brasil. Mas não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. O mesmo Jesus que curou aquele paralítico é o mesmo Jesus que opera em nossos dias. E com uma palavra só, Ele pode dar fim a todo problema que nós estamos passando. Porque Ele é Senhor, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Mas a nossa prioridade é buscar as coisas de Deus. A nossa prioridade é fazer o que os irmãos estão fazendo, os irmãos aqui do Forrozão Prime. É trazer edificação para a tua vida através da palavra, através do louvor, através da ajuda, da solidariedade, através das orações. A nossa prioridade é a palavra de Deus. Eu concluo dizendo, de fato, algo que é algo importante. A Bíblia diz que, em João capítulo 6, multidões seguiam a Jesus. E aquela multidão que seguia Jesus, Jesus observou que elas não seguiam por causa dos sinais que Ele fazia, os milagres. Eles não seguiam Jesus por causa da sua palavra. Eles seguiam Jesus por causa da multiplicação de sanduíche de peixe, pão e peixe. E eles estavam seguindo Jesus porque Ele queria boca livre, comerem. E Jesus vem conhecendo o coração deles. A Bíblia diz que Jesus vai dar uma palavra ali. Jesus chega e vai dizer: vocês não estão me seguindo por causa dos milagres, dos sinais que eu opero, da minha palavra. Vocês estão me seguindo por causa do pão e do peixe. E a Bíblia diz que Jesus vai estreitar o seu sermão. Você vai dizer: olha, não siga por isso, me busque por algo maior. E Jesus vai estreitar o seu sermão. E o texto vai dizer que muitos ali já não queriam ouvir aquele discurso. E dizia: duro é esse discurso, não podemos ouvir. E o texto diz que muitos abandonaram Jesus. Mas o discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula, ele ou ela sempre vai ter sede da palavra de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia diz que eles disseram, a Bíblia diz que Jesus disse assim: podem ir. E olha para os seus discípulos e diz: vocês não querem ir também não? Jesus não se iludia com multidão. Muitos de nós pastores às vezes se iludem com multidão. Jesus não mudava o seu discurso. E Ele disse: se vocês quiserem ir, vão com seus discípulos. Aí entra aquele discípulo que ele tem sede, que ele tem fome da palavra de Deus. E ele diz: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Quero te dizer, a solução para o Brasil, a solução para o mundo é a palavra de Deus. É a igreja orando, é a igreja adorando, é a igreja se alegrando, porque ainda que o caos se instaure, nós temos esperança num Deus vivo, num Deus eterno. E nós temos que fazer igual os irmãos fizeram aqui: louvar, dançar e se alegrar. Porque enquanto nós adoramos o nome dEle, Ele vai resolvendo toda e qualquer situação, todo e qualquer problema da tua vida. Porque Ele é o Senhor, Ele é Rei. Ei, não esmoreça a tua fé, creia tão somente. Lembra do que Deus disse para Jairo: ei Jairo, a notícia ruim está aí. Mas Jairo, crê tão somente. A palavra ali que significa nos originais grego: Jairo, continua crendo, que nada abala a tua fé, que nada te esmoreça, porque a nossa esperança está no Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero agradecer pela oportunidade, pela confiança, dos nossos irmãos aí do Forrozão Prime, por cada um, os pastores aí da Igreja Quadrangular, todos os irmãos que estão nos acompanhando. Agradecer muito. Deus abençoe meu amigo Newton Fábio também. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Pastor William, estamos sempre juntos em nome de Jesus, né?